Salve rapaziada que acompanha o canal Papo de Goleiro. Hoje voltamos com as nossas entrevistas presenciais. Chega de live. Não é que chega de live. Live continua. Mas eu tava com saudades das entrevistas presenciais e o nosso convidado hoje é o grande Emerson, ex-goleiro. Pode chamar de ex-goleiro? Pode. Porque tem cara que não gosta, fala ex-jogador. Mas é ex, não tá na atividade, sou mais goleiro, né? mas tá na história, na minha história como goleiro, eu continuo sendo goleiro de certa forma, né? Tá na raiz, tá no sangue goleiro, né? Só não tá em atividade, né? E embora, pessoal, vocês estão vendo aí, né? O cara tá fininho, né? Jogaria em qualquer clube aí hoje, fácil. Emerson, muito obrigado pela presença. A gente vai bater um papo aqui e espero que você curta estar aqui na Fechando Gol hoje. Na sua época tinha muita criança treinando assim? Olha, Fernando, eu tava até lembrando e conversando com o Pedro, filho do Zete, que eu entrei no Grêmio, na escolinha do Grêmio, com 8 anos de idade, né? Caramba. Mais ou menos na mesma faixa etária aí desses garotos. E não tinha treino específico para goleiro, aliás, naquela época, isso na década de 80, naquela época, nem nos profissionais tinha treino específico. Era um goleiro treinando o outro, ele se ajudando, né? Era isso, ou então um ex-atleta que chutava bem na bola, né? E aí fazia alguns trabalhos assim, chute a gol nos goleiros, era dessa forma. Então a gente foi começar a ter esses treinamentos mais específicos, eu já estava... primeira vez que eu tive mesmo, eu já estava na seleção brasileira infantil, com 15 anos. Caramba. E ali tinha um treinador de goleiro, mas no Grêmio ainda não tinha. Hoje essa garotada já larga na frente, né? Você tem uma academia específica fora de clube para já dar uma certa base e depois eles irem pro clube e chegar não tão cru, porque também a disputa tá muito grande hoje, né? Pois é, eles saem com muita vantagem por conta porque a posição de goleiro exige muita técnica, né? E quanto mais cedo você aprende isso, né, começa a fazer os movimentos corretos, tem orientação correta, mais você aperfeiçoa, né? Porque você fica mais tempo repetindo os movimentos corretos, né? Então vão ser goleiros com uma qualidade técnica muito superior aos de antigamente, né? Eu só queria parabenizar, né? A gente está aqui na Fechando Gol, na escola de goleiros do Zete. Isso também é uma novidade, né? É recente dentro de uma linha de tempo aí, né? Já ver goleiros, garotos de 7, 8 anos já com treinamento específico, né? Fazendo tudo bonitinho, Que bacana! Né? Eu costumo falar, o meu tesão era ser goleiro, eu amava ser goleiro, eu acho a posição mais linda do futebol, né? Continuo achando. E poder ver, né, o treinamento dos garotos assim, é legal, né? Me remeteu à minha história, né? Quantas vezes eu tive ali treinando e coisa, é muito bonito e que bom. O Zete, que foi meu treinador, jogamos contra, Jogaram né? contra, isso que eu ia falar. Aliás, eu fui campeão em cima do Zete. O Zete estava no Sport Recife, eu no Bahia, a gente decidiu o Campeonato Nordeste em 2001, a gente venceu. E depois ele foi meu treinador no Bahia em 2005. Né, uma pessoa sensacional e uma referência, um dos maiores goleiros que o futebol brasileiro já teve, né? Calma que o vídeo não acabou e ele vai continuar. Eu quero apenas dar uma dica muito legal para você que curte o canal Papo de Goleiro. Fechamos uma parceria com a 1xBet, uma das mais confiáveis e importantes casas de apostas do mundo. Não à toa, hoje ela patrocina clubes aí como Barcelona, Chelsea, Liverpool, Paris Saint-Germain, entre outros. Só os tops. E fazendo o seu primeiro depósito, você já recebe um bônus de 100%. Mas claro, para isso, você tem que utilizar o link que a gente deixou fixado neste vídeo aqui, lá nos comentários, tá bom? E claro, não esqueça que você tem que usar também o cupom PAPO1x. Corra lá na 1xBet então e já faça o seu cadastro, aproveite essa oportunidade, aproveite esse bônus, faça a sua aposta com responsabilidade e não esqueça que você tem que ter mais de 18 anos para participar, tá bom? Valeu, tamo junto! Você acha que a escola brasileira é a escola mais técnica que tem no mundo? Uma das. E eu acredito que o salto de qualidade foi justamente logo no início da década de 90, quando os clubes, né, acordaram para a importância desse profissional que é o treinador de goleiro. A partir do momento que os treinadores de goleiro começaram a se qualificar e os clubes começaram a entender a importância desse acompanhamento, houve um ganho de qualidade no trabalho muito grande
e refletiu no desempenho dos goleiros dentro de campo, né? Não, com certeza. E olha que engraçado, porque os primeiros treinadores de goleiros começaram ali nos anos 70, que foi o professor Carlesso, lá no Rio. E o professor... livro, que era uma bíblia. Nessa época era uma bíblia, todo mundo lia o livro pra poder... E o professor Valdir Joaquim de Moraes também, né? Que começou aqui em São Paulo. Tive o prazer de trabalhar com ele, que ele trabalhou no Grêmio. Olha, sem brincadeira, você falou dele, eu tô arrepiando. Eu também. E ele foi quem me puxou. Eu com 17 anos, eu já comecei a treinar no profissional do Grêmio. Porque quando o Joaquim de Moraes estava no profissional do Grêmio, falaram, tem um goleiro no juvenil que é bom. Aí ele disse, eu quero ver. E me puxou. Após o primeiro treino, ele disse, fica aqui. Aí eu comecei a treinar no profissional com 17 anos. Já comecei, inclusive, aí eu fui a primeira vez no banco do time profissional com 17 anos. No time profissional do Grêmio, e aí não saí mais do time profissional. Quem que era o titular? Só pra... Mazzaropi. Mazzaropi, que fez história na década de 80 lá, era o titular absoluto, ídolo, né? Monstro. Campeão da Libertadores, campeão mundial. E eu só fui estrear em 91 com 20 anos, e foi muito importante eu ter subido com 17, porque quando eu estreiei com 20 anos no Grêmio, e naquela época goleiro jovem não jogava, tinha uma crença, goleiro tem que ser experiente. Só que assim, experiente que eles falavam era ser 24, 25, sim, mais velhos. E não só que se você não joga até os 24, você não tem experiência. Exatamente. Então era uma crença burra, né? Quem quebrou isso foi o Taffarel. O Taffarel estreou no Inter com 20 anos, eu acho. E eu acompanhei de perto, né? E o Taffarel entrou no Inter novo e teve muito sucesso. A seleção brasileira logo cedo. E a partir daí, eu no Grêmio fui o que quebrou isso também. Aliás, eu quebrei também uma outra sina que o Grêmio tinha. O Grêmio até então nunca tinha feito um goleiro na sua base. Todos os goleiros que subiam do time júnior, né? Pro profissional, eles não conseguiam se firmar. Eles não conseguiam se firmar, nenhum. Eu fui o primeiro que subiu, eu estreiei em 91, né? E fiquei titular, joguei 1 ano e meio titular e só saí porque eu quebrei a perna, né? Foi uma lesão grave que eu quebrei a perna. E aí, a partir de mim, não por minha causa, mas a partir dessa minha entrada, daí veio Darley, veio Murilo, veio o Fernando Praz é cria do Grêmio, Cássio do Corinthians, todos esses cria do Grêmio, o Marcelo Groy e tantos outros que o Grêmio revelou, que o Grêmio passou a ser um clube revelador de goleiros, né? Formador de goleiro. Eu fui o primeiro que quebrou, né? Que deu essa quebrada. Que legal. E antes da gente entrar em outros assuntos de títulos, que você tem uns títulos interessantes pra gente falar, o que te fez ser goleiro? Essa é a pergunta que eu faço para todos os goleiros. Graças a Deus existe essa posição no futebol, viu? Graças a Deus. Porque eu nunca gostei de jogar futebol com os pés. Eu sempre achei um saco ficar correndo para lá e para cá, atrás da bola. E eu não era habilidoso, não tinha qualidade. Então, praticamente eu não jogava. Eu ficava só olhando a bola, correndo atrás. E achava um saco isso. E eu tenho um irmão mais velho, né? De 2 anos. E aí a brincadeira com ele de futebol era assim, eu ia para um gol e montava um gol em qualquer lugar. Podia ser uma porta de uma garagem, fazia o de gol e ele ficava chutando em mim. Que legal. E você foi não vê mais isso hoje em dia? Ele era atacante, né? Ele tentou ser jogador. Bom, ele queria fazer gol em você de todo jeito e você queria... Exatamente, e a gente treinava juntos, ele acabava treinando. Ele também foi do Grêmio até os 20 anos, tentou ser jogador, enfim, a gente acabava treinando junto. Eu amava ser goleiro, meu tesão no futebol era ser goleiro. Na sua saída do Grêmio, logo em seguida você foi pro Juventude? Não, pro Flamengo. Foi pro Flamengo primeiro, você foi pra lá. E aí você jogou bastante lá também, como é que foi? O que aconteceu? Foi como eu falei, com 20 anos eu estreiei no Grêmio, joguei 1 ano e meio titular, e aí eu quebrei a perna. Sim. No início da temporada de 93. E foi uma lesão muito grave, eu fiquei o ano todo no departamento médico. Na metade do ano o Darley começou a jogar, né? E quando eu voltei no final de 93 a treinar e quando a gente disputou posição, eu consegui voltar a jogar como titular. Só que eu joguei 4 meses e quebrei a perna novamente. Meu Deus. No mesmo lugar. Nossa. Porque não tinha ficado bem recuperado. Teve erro médico, com certeza, porque
uma fratura quando calcifica bem, consolida bem, não quebra mais. Inclusive, naquele mais lugar forte. ela não quebra mais. Eu fiquei mais 6 meses fora. Derlei voltou pro gol, começou a jogar bem. Após esses 6 meses, a situação no Grêmio era assim: Derlei era o titular. Naquela época ele estava já indo para a seleção pré-olímpica, porque de idade só tinha ele Dida. E eu era, além de 2 anos mais velho do que ele, tinha 2 fraturas na perna. Então o Grêmio, logicamente, que optou Sim, por naturalmente. se livrar, né? Se livrar é uma palavra muito forte, mas um dos dois tinha que sair. E aí o Grêmio me emprestou pro Flamengo. Foi inclusive na negociação que Paulo Nunes foi pro Grêmio, foi uma troca. Sim, eu lembro disso. Foi eu e Aguinaldo Liz, zagueiro, pro Flamengo, e Paulo Nunes e Magno, que era um meia, pro Grêmio. No início de 95, o ano do centenário do Flamengo, eu ainda fui por uma situação muito privilegiada. Sim. O centenário do Flamengo foi quando repatriaram o Romário, que era o melhor jogador do mundo. Os holofotes estavam em cima do Flamengo naquele ano. O Roger estava lá como goleiro também, né, nessa época? O Roger, sim, que foi meu companheiro na seleção brasileira sub-20. Eu e ele éramos os goleiros da seleção sub-20 quando disputou o Sul-Americano em 91, que nós somos campeões, e o Mundial também em 91, em Portugal, que nós somos vice-campeões, perdemos para Portugal de Figo, era um Rui timaço, Costa, foi a melhor geração de Portugal, que foi bicampeão mundial, né? Em cima da gente, a gente perdeu nos pênaltis da final. E o Roger era o goleiro, eu era o goleiro reserva da seleção. Começou, na verdade, Adriano, titular, naquele ano de 95, aí ele não foi bem. Na verdade, o Flamengo não foi bem o ano todo, né? O Adriano saiu, eu entrei, aí joguei um tempo como titular, chegamos a ser campeão da Taça Guanabara. Sim. Foi o único título do Flamengo no ano do centenário. E eu era o goleiro. Contra o Fluminense. Foi o Botafogo? Botafogo. Ah, tá. O Romário fez os 3, foi 3-2, o Romário fez os 3 gols. Ah, eu tô confundindo com Contra aquela... Contra o Fluminense. O gol de barriga, né? Mas aí foi a final do Campeonato Carioca. Aí quem jogou já foi o Roger, porque eu joguei um período titular, aí o time também nunca estava bem, estourava lá atrás, né? Aí troca o goleiro, aí entrou o Roger. E o que aconteceu? Eu tinha 2 anos no Grêmio que eu joguei pouco por causa das lesões, e 2 anos no Flamengo que eu também joguei pouco. Eu fui um período titular, mas joguei pouco em 2 anos. Eu fiquei 4 anos sem jogar muito. Quando eu saí do Flamengo, ainda pertencia ao Grêmio, eu tomei uma decisão, né? Eu preciso jogar. Se eu for para um clube grande novamente, provavelmente eu vá para sentar no banco, né? Disputar a posição, sentar no banco, eu preciso jogar, eu preciso voltar a mostrar. O tal da minutagem que fala no futebol, né? Eu confio no meu trabalho, eu preciso estar jogando para mostrar meu trabalho e assim voltar a ser visto. Frequentei alguns times menores, mas em campeonatos que tinham visibilidade. Eu joguei um ano no América do Rio, no Campeonato Carioca, né? E aí os jogos contra Flamengo, Fluminense passaram no Brasil todo. Sim. Foi aí que o América de Natal, que tinha subido para a Série A do Brasileiro, me chamou para jogar o Brasileiro da Série A, num clube menor, mas ia jogar a Série A, né? Visibilidade. Era o que eu queria, jogar, porque eu ia claro. jogar contra todos os grandes. Holofote. Em 97 isso. E foi assim, a campanha do América de Natal na competição foi maravilhosa, porque eles não queriam cair. Sim. E a gente com 4 rodadas antes de acabar o Campeonato Brasileiro, a gente não caía mais, já tinha safado. Até hoje eles lembram dessa campanha, desse time, né? De 26 times na época, a gente ficou em 17º. Pro América de Natal foi tava dentro do planejamento deles, né? muito acima, eu acho, né? Porque eles queriam só não cair. E depois aí eu fui pro Ituano, joguei um Paulista no Ituano, novamente com o intuito de jogar um campeonato com visibilidade. E também a gente foi muito bem, o Ituano foi muito bem, né? Em 98. E aí que eu fui pro Bragantino jogar o Brasileiro também. E aí num jogo contra o Juventude em Bragança, 0-0, também fui muito bem no jogo, o Juventude me puxou pro ano seguinte, que foi o ano do título da Copa do Brasil, né? E a gente começou na Copa do Brasil, a gente começou a derrubar um monte de gigante, né? A gente fez uma campanha assim, que ninguém esperava. A gente bateu o Fluminense, por exemplo, ganhando de 6-0 dentro de Caxias. Aí pegamos Corinthians, que era o atual campeão brasileiro, a gente bateu em Caxias 2-0 e bateu no Pacaembu 1-0. Né? O Evaristo Marcelo até caiu depois do jogo, dessa derrota, dessa eliminação do Corinthians.
E aí pegamos o Bahia nas quartas, eliminamos o Bahia dentro da Fonte Nova também, nos pênaltis, foi a fase mais complicada, porque foi pros pênaltis, e eu fui muito bem no jogo. Por conta desse jogo, nessa boa atuação minha lá, o Bahia depois veio atrás, né, e eu acabei parando no Bahia no ano seguinte. E pegamos o Inter na semifinal, eliminando o Inter com um 4-0 dentro do Beira-Rio. Meu Deus. Um Beira-Rio lotado. Batendo em todo mundo. Batemos em todos os gigantes, né? E depois o Botafogo na final, Que tinha um timaço. que tinha Bebeto, tinha um timaço. E nós ganhamos em Caxias 2-1 e fomos jogar no Maracanã. E aí quando eu cheguei no Maracanã, assim, acho que 2 horas antes do jogo, a delegação chegou, o Maracanã já estava tomado de botafoguense, né? Foram computados, né, anunciados 101 mil pagantes. Caramba. Devia ter umas Fora os não pagantes. 105 mil pessoas no Maracanã. Aliás, foi o último jogo que o Maracanã teve mais de 100 mil pessoas. Né? Depois de um tempo reformaram e aí a capacidade foi reduzida. Eles botaram aquelas cadeirinhas maiores e aí foi diminuindo Isso. a capacidade do estádio. Mas foi impactante a cena, né? Porque a gente chegou e foi para um gramado, né? Eu me lembro que eu fiquei impressionado. E foi impactante assim a cena. Eu disse, pô, daqui a 2 horas eu tô aqui dentro jogando uma final de competição com esse público todo. Com esse público todo contra. Eu não me importava de jogar com público contra, não, fora de casa. Você era daqueles que com torcida adversária você Eu crescia? Eu crescia porque o clima hostil contra fazia que eu crescesse, entendeu? Jogasse mais. Eu adorava quando chegava no estádio e era provocado pelos torcedores que tocavam pedra no ônibus, xingavam, não sei o quê. Eu não respondia, eu não entrava porque era perda de tempo ficar brigando com o torcedor, né? Ou fazendo sinal para eles, enfim, discutindo, né? Mas aquilo eu crescia, porque eu disse assim, a única forma que eu tinha de calar a boca de todo mundo era fechando bem o gol. Aí quando eu fechava bem o gol, eles eu ficava mais tenso quando estava lotado com a minha própria torcida, porque aí a responsabilidade era maior. Sim. Assim, pô, se eu não for bem, a minha própria torcida vai me vaiar ou vai, né? E aí a responsabilidade era maior. E aí lá contra o Botafogo foi 0-0, a gente jogava pelo empate. E o tempo todo foi o Botafogo em cima, né? Na verdade, a Copa do Brasil toda foi assim, porque a gente jogou contra times com muito mais qualidade Fortes, técnica, né? Do que o Juventude. Nosso time se defendia bem, né? E eu tinha uma dupla de zaga que por cima, né, era muito boa, o Índio e o Capone. E eu saía bem do gol também, né? Treinava muito saída de gol e a gente neutralizava, se fechava, vinha muita bola aérea e a gente conseguia neutralizar isso. E foi assim que a gente foi passando, né? E conseguimos ser campeão dentro do Maracanã. Quer dizer, depois do Uruguai, em 1950, a gente calou o Maracanã com o Juventude na Copa do Brasil. E foi o meu maior título, né? Foi a maior conquista. E pra mim, que tinha saído do Grêmio em baixa, porque tinha 2 anos machucado, perdi a posição, né? Depois de 15 anos dentro do Grêmio, para mim voltar para o Rio Grande do Sul e poder ganhar um título desses, e principalmente com a participação que eu tive dentro da competição toda, né? Que foi muito importante, para mim foi ótimo. No final daquele ano, a torcida do Grêmio queria que eu voltasse, porque o Derlei não tinha feito um ano bom, né? E a torcida do Grêmio estava pedindo para que eu voltasse para o Grêmio, né? Eu fui tão bem aquele ano que eu tive 6 propostas no final de 99. Eu podia voltar ao Grêmio, que era a minha primeira proposta. Eu podia ficar no Juventude para jogar Libertadores, porque tinha sido campeão da Copa do Brasil. Eu tive proposta do Curitiba, do Fluminense, do Bahia e do Vitória. E aí eu fui parar no Bahia. E aí no Bahia foram 6 anos, né, de Bahia. Aí tem história. Antes da gente continuar aqui, galera, eu queria só avisar vocês que agora o Papo de Goleiro tem uma loja oficial, que é a PDG Store. Então se você estiver procurando luva, galera, ó, luvas da Poker, vá na PDG Store, a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo aqui. E qualquer novidade, na verdade, dúvida que vocês tiverem, pode mandar os seus comentários que a gente responde tudo, tá? Então luva com desconto, 12 vezes sem juros e também frete grátis para todo o Brasil, é na PDG Store, beleza?
Tá gravando? Tá. É só pra dizer que a luva é boa, viu? É de Boa, qualidade, de boa, qualidade. não teria problema nem se eu jogasse ainda hoje, não teria problema nenhum de jogar com uma luva da Poker. Então, papo de goleiro, a PDG Store vai dar uma luva pro Emerson. E eu quero que um dia você venha treinar comigo aqui, hein? Ótimo. Aceita? Aceito. Então, beleza. É isso De aí. enferrujar, né? Tá fininho, pô. Fininho eu tô, mas eu tô destreinado. Ah, mas aqui é goleiro profissional é outro nível. Bom, então você chegou no Bahia e daí você construiu, você na verdade criou ali uma condição de ídolo do Bahia, né? Como foi a sua chegada e queria que você contasse um pouquinho sua trajetória lá do Bahia. Foi o que eu falei, o jogo que eu fiz pelas quartas de final da Copa do Brasil lá na Fonte Nova, né, que eliminou o Bahia, assim, um jogo que marcou muito o torcedor tricolor negativamente, né, porque foi uma eliminação. Até hoje, já tem 24 anos daquele jogo, até hoje é raro o dia que eu não sou abordado por alguém lá em Salvador e que fala daquele jogo. Né, para ver como marcou, né? Eles falam assim, mas eu já tive muita raiva de você, já sei, Bahia e Juventude. Mas foi graças àquele jogo que o Bahia se interessou, né? No final daquele ano, os goleiros do Bahia não foram bem em 99. E aí, para o ano de 2000, o Bahia foi atrás de um goleiro e lembrou de mim, né? Que parou eles numa determinada situação da competição. A recepção foi muito boa, porque eu imagino que o torcedor do Bahia falou assim, se esse filho da mãe defender metade do que ele fez contra nós, se ele defender pra... Estamos tranquilos. Tá ótimo. Então, assim, a percepção deles em relação ao Emerson, o goleiro, era muito boa, porque eu tinha ido muito bem contra. Mas as coisas ocorreram muito bem porque eu também entendi que era uma boa oportunidade de trabalho, né? Logo de cara. Eu já gostava da Bahia também houve por minha parte, um desejo muito grande de poder fazer sucesso lá, ficar lá no lugar que eu gostava. Eu acho que o primeiro grande teste foi o primeiro Bavi, né? Que foi no Barradão. E é diferente, né? É. É diferente. Cada clássico tem sua maneira de ser, né? E aí o primeiro Bavi foi 0-0, eu fui bem, e ali foi um batismo, né? E a partir dali eu senti que a torcida começou a confiar mais, e eu fui bem naquele primeiro ano, tanto é que o Bahia ao final de 2000 me comprou do Grêmio. Enfim, você teve o seu fim de vínculo com o Grêmio. Depois de... Pois é, 2000, eu entrei em 80, foram mais 20 anos vinculado ao Grêmio, né? E no ano seguinte, 2001, que foi um ano maravilhoso para o clube e para mim, né? Eu costumo dizer que foi o último grande ano do Bahia, 2001, porque o Bahia foi campeão baiano, quando ainda valia muito ser campeão estadual. Os regionais eram fortes, né? O Bahia foi campeão pela primeira vez do Campeonato do Nordeste. Na verdade, era um campeonato. Aquele ano, 2001, talvez tenha sido o melhor que agora é Copa do Nordeste, sempre foi. Mas naquele ano fizeram um campeonato com um turno, todos jogando contra todos, né? E o Bahia foi campeão pela primeira vez. E pela última vez ficou entre os 10 melhores times do Campeonato Brasileiro da Série A. A gente ficou em 8º lugar em 2001. Bem. Né? Pela última vez que o Bahia ficou entre os 10, né? E teve 2 jogadores também, pela última vez teve 2 jogadores bola de prata, que fui eu e o Preto Casagrande. Eu ia falar sobre o prêmio Bola de Prata. E aquilo me deu sobrevida lá, né? Na verdade, acabei já começando a me tornar um grande ídolo do clube. E lá também eu tive uma sequência de partidas. Era muito difícil eu sair do machucado. Eu várias vezes na minha carreira eu joguei com dor, com lesões. Eu jogava, eu ia. Eu tive uma sequência de 155 partidas seguidas no gol do Bahia. Sem nenhum problema. Foram mais de 2 anos jogando todas as partidas do clube. Caramba, que legal. Isso deve ter sido um recorde no clube, né? No clube, eu acho que foi um recorde no Brasil, mundial, né? Eu acho isso, Fernando. Assim, é uma pena que o Bahia não se interessou. E assim, em pesquisar, o Bahia não tinha esse cuidado, né? De marketing, enfim. Eu tenho a minha carreira toda anotada, desde o primeiro jogo que eu estreiei no Grêmio, com 20 anos, eu tinha tudo anotado, a data, o jogo,
quantos gols eu tomei, se eu fui de pênalti, se eu peguei pênalti, se eu tomei cartão. Que legal O isso. estádio que foi, tudo eu tinha anotado. Nem o Rogério Ceni, que era fominha no São Paulo, ele vira e mexe, ele saía, Sim. era substituído por alguma coisa. 155 partidas são mais de 2 anos. muita coisa. É muito difícil É muita acontecer. A torcida do Bahia não sabia nem quem era o goleiro reserva, porque ele não jogava. E quem era o goleiro reserva nessa época aí? Vamos falar. O Ederson. Ederson. Ele tinha vindo da base do Bahia e ele não teve oportunidade de jogar, né? Ele não teve oportunidade de jogar. E a sequência só foi quebrada porque a diretoria do Bahia, no ano de 2003, no Campeonato Baiano, quando teve o Bavi na Fonte Nova, a diretoria do Vitória botou o time sub-20 para jogar na Fonte Nova. E aí, no Bavi de volta do retorno, no Barradão, a diretoria do Bahia quis fazer a mesma coisa para dar uma resposta besta. E aí tirou todos os titulares. Foi ali que quebrou minha sequência. Quer dizer, não foi nem por lesão, nem por cartão. Foi estratégico deles. Foi uma decisão da diretoria, que eles não levaram nem em consideração esse recorde que estava sendo. Eles tiraram todo mundo, né? Qual foi o seu jogo memorável? Porra, tiveram vários. Eu tive um aqui contra o São Paulo, né? Contra meu tricolor, vamos ver. É, Ganharam ou perderam? ganhamos 1-0. Era o Rogério Ceni, inclusive, o goleiro de São Paulo. Em 2001, foi o ano que eu ganhei a bola de prata. E eu disputei com o Rogério até o final, né? A bola de prata. É. Mas aqui a gente ganhou de 1-0, eu fiz um jogo muito bom. Eu fui até o goleiro do Fantástico no Fantástico como destaque, né? Naquela época eles faziam, né? Bahia e Corinthians, eu tenho lá em 2001 também uma defesa que depois foi eleita uma das mais bonitas de todos os campeonatos brasileiros. A gente ganhou de 1-0 também, uma cabeçada do Paulo Nunes. Foram vários jogos. É difícil até escolher um, porque no Bahia foram muitos jogos bons também, né? A gente entende que o goleiro é a posição que mais evolui e é constante isso. Como você enxerga hoje a preparação dos goleiros, treinamento específico, e qual é o paralelo que você faz aí? Na verdade, nem um paralelo, mas uma comparação entre o que se fazia naquela época e o que se tem hoje. Primeiro que a participação do goleiro no jogo e no esquema do time mudou. Antigamente, eu parei de jogar em 2007. Até 2007, por exemplo, o goleiro não participava desse início de construção de jogada ofensiva, né? Que começa já lá atrás. Era o tiro de meta, você quando conseguia sair jogando, assim com algum zagueiro que ficava fora da área, né? Você saía jogando, senão era o chute. É o chutão. Era o famoso balão, né? E assim, ninguém usava o goleiro para trocar passes e só atrasavam para o goleiro numa emergência. E o goleiro, assim, era treinado para vir e rebater. Resolver o problema ali no momento. Tirar o perigo dali. Né? Então, toda essa mudança eu encaro, assim, primeiro como uma evolução do futebol. Inevitável, né? Inevitável, né? Aí eu posso, de repente, não gostar do jeito que é agora, mas o futebol evoluiu e hoje os goleiros precisam saber jogar com os pés e participar desse jogo. O próprio dinamismo do jogo, né? Não Exatamente, mudou tudo. Eu acho por muitas vezes perigoso, porque eles assumem um risco muito grande, porque a bola está muito próxima, errou ali é gol. O goleiro não tem, é margem zero, né? Tanto o goleiro como o zagueiro dentro da área ali que fica trocando passes, errou ali é gol. Logicamente que os treinamentos tiveram que mudar. Sim. Então hoje o goleiro treina muito mais com os pés, já é necessário. E também alguns movimentos são diferentes. Aliás, o futebol de 2007 para cá, que foi o ano que eu parei, já mudou em todos os aspectos, né? Dentro de campo, fora de campo, o treinamento, a tecnologia que chegou forte no campo e na gestão dos clubes, a parte médica toda, de recuperação, de prevenção de lesão. Hoje trabalha muito a prevenção, é verdade. Isso, exato, Então mudou muito já o futebol daquela época para cá e os treinamentos dos goleiros também. Então tem muitos treinamentos que mudaram completamente
inclusive movimentos técnicos. Ah, Esse movimento, por exemplo, do goleiro se sair em X, sim, o X não existia na minha época. Do handball, né? Não existia na minha época. Não era uma coisa nem treinada, nem aceita como uma técnica de defesa. Tanto né? que tem muitos treinadores que ainda dizem que isso nem é uma técnica, e sim um recurso do goleiro. Mas é controverso, porque tem uns que acreditam como técnica. Né? Eu imagino assim, quando você se abre, e é a lógica do handball, né? Quando Sim. você se abre, você cria um mais... Né? Amplia o seu raio de ação, né? Quando você se abre toda, a chance da bola bater em você é maior. Porque você está mais... Exatamente. Né? Você ganha um... Você estava comentando aí lá no início que você saía muito bem do gol, né, do alto e tal. Uma coisa que eu percebo muito é que os goleiros saem pouco hoje. Eles se restringem muito ali àquela pequena área e muitas vezes nem na pequena área. Ficam muito debaixo da trave. Alguns dizem que porque a bola hoje é um pouco mais leve, varia muito mais, hoje não tem mais balão, é mais chute rasante. Você concorda com esse tipo de... Porque eu ainda acho que tá faltando um pouquinho mais de ousadia. Mas é uma opinião minha. Eu quero saber de você. Pronto, tem vários aspectos aí a ser abordados. Eu não acho que antigamente também os goleiros saíam tanto do gol assim. Na verdade, é um fundamento que nem todo mundo... É difícil, né? Não é fácil. Não é um fundamento. Eu gostava de sair do gol. Eu tinha facilidade. E aí, por exemplo, o Dida tinha facilidade de pegar pênalti. Sim. Mas ele não saiu do gol. De jeito nenhum. O Brasil foi eliminado em 98 porque ele não saiu do gol. Porque a falta lá que a França bateu, ela foi lá no meio de campo, ela viajou. E o Henry fez o gol com o pé dentro da pequena área. Na linha da pequena área, quer dizer, ele dava 2 passos, se ele estivesse num posicionamento, mas o Dida, quando a bola cruzava, ele ia pra trás, pra dentro da trave. Esse lance que você tá falando, ele é muito visível, ele ameaça e pra frente, depois ele volta. Ele fazia muito isso, e aí, sei lá se era insegurança, falta de confiança dele sair, né? Ele ia para cima da linha e aí muitos gols que ele tomou, ele caía com o corpo para dentro do gol. Exatamente. Que não é um movimento técnico correto, né? Mas era a dificuldade dele, sim, que todos têm. Mas ele, por exemplo, no pênalti, ele era um gigante. Não, era impossível fazer gol na vida, né? Exatamente. Eu tinha facilidade de sair do gol, eu gostava de sair do gol e eu treinava muito a saída de gol. Esse é o ponto. E aí eu já tomava um posicionamento sempre, quando eu percebia que poderia vir um cruzamento ou então um escanteio, eu já tinha um posicionamento esperando para sair. Sua tomada de decisão estava na ponta. A primeira coisa era sair. Eu só recuava quando eu disse, não é pra mim. Então eu gostava. Então eu me considerava um goleiro diferenciado nesse fundamento porque eu tinha facilidade e treinava muito. E vale muito da leitura do goleiro. Pessoal, isso é particular de cada um, né? Você tinha uma boa leitura. Exatamente. Eu saía pra agarrar, pra ficar com a bola. Eu sempre fui da opinião de assim, se a bola chegar no goleiro e ficar, acabou o problema. É isso que o Zé te fala muito. É isso aí. Exatamente. Aí, uma das coisas que eu questiono hoje, além dos goleiros não saírem, né, é assim, às vezes eles saem e eles estão só, mas eles não ficam com a bola. A insegurança é tão grande que eles socam. Que bom. E aí você soca, a bola cai ali, você não resolveu o problema. Exatamente. Você está devolvendo. O risco continua próximo de você. E quando você sai e fica com a bola, acabou o problema. E aliás, você ainda pode puxar um contra-ataque, né? É estratégico isso. O Zé costuma dizer o seguinte, quando você segura a bola, você acaba com o seu problema e pode criar um problema para o adversário. Perfeito. O Zé fala muito isso. Perfeito, mas tá perfeito. É isso. E eu sempre achei e usava o soco como recurso. Assim, vou para segurar. Se eu não conseguir, eu soco. O que eu acho assim que os goleiros são inseguros? A bola é mais leve. A bola existem regras e a bola tem que estar dentro de um peso e isso não mudou da década de 80 para cá, o peso é o mesmo. Ok, o que mudou foi o material que a bola é feita. Mas as luvas também mudaram, né? Tem isso também, as luvas estão muito melhores hoje, né? O material sim, então naquela época, por exemplo, se chovia, a bola ficava um pouco mais pesada, o chute mais forte por causa do material daquela época talvez variasse menos a bola do que agora, porque a bola agora, além de não pegar água, né, que ela é impermeável. Costurada, colada e impermeável. E aí,
se o chute for muito forte, realmente a bola varia muito, então talvez isso tire um pouco da segurança para o goleiro sair do gol. Mas aí é um ponto venha específico, com mais né? velocidade, talvez pelo material, não que ela seja mais leve, mas talvez pelo material de hoje da bola, a bola pode pegar mais velocidade. Sim. Quando a bola é mais veloz, você tem que ser mais rápido. E nem todo mundo, e nem todo cruzamento aí com uma bola mais rápida é para sair. Mas eu acho uma situação de jogo linda, o goleiro sair muito no legal. meio e ficar com a bola É muito saída. É uma das coisas mais lindas que tem o goleiro na posição do goleiro, é um cruzamento, ele sair lá e pá, Interceptar. Há pouco tempo você fez até uma matéria pro Globo Esporte falando sobre a sua sexualidade. E isso ainda é um tabu gigantesco dentro do futebol brasileiro e acho que até mundial, né? Hoje você é um dos, podemos dizer que é um dos ativistas dentro dessa campanha mesmo, para que se quebre isso. O Fernando pode dizer que eu sou o único, né? É o único, Na né? verdade, o único ex-atleta. Ex-atleta. Até porque atleta hoje Atual na não vai ativa falar, né? não vai falar, porque o futebol brasileiro não está preparado. E se alguém se manifestar, vai fechar as portas. Infelizmente ainda. Porque o preconceito é gigante. Ninguém quer assumir a responsabilidade de contratar um jogador gay. Por conta das brincadeiras que vai ter, da torcida adversária, da sua própria torcida, enfim. Ninguém quer assumir essa responsabilidade, bancar uma contratação, então as portas se fecham. Mas eu posso dizer que eu sou o único, porque eu fui o único que falei abertamente em mais de 100 anos que tem futebol no Brasil. O único que resolveu falar, justamente para quebrar isso, né? Primeiro, porque eu não fui o único enquanto eu jogava, não sou o único, e sempre teve gays dentro do futebol. Sim. Só que isso tudo sempre foi silenciado, sempre foi calado. E como se nunca não ocorresse, não tivesse. E como se fosse uma coisa errada. Isso que é o pior de tudo. Exatamente. E os atletas precisavam se esconder isso, se proteger. Então precisava se esconder isso para poder sobreviver dentro do futebol, né? Tem jogador que até simulava casar com outras mulheres para poder. Exato. O casamento Simulava, de fachada. até alguns que casavam, exato, justamente para poder se proteger. Eu resolvi não fazer isso, né? E logicamente que as suspeitas sempre tiveram, justamente porque o assédio para qualquer jogador é muito grande, né? O assédio feminino. Sim. Né? Então, pode ter um momento que você não tem namorada, não aparece, não casa, não sei o que, você já tá com 30 anos, você entendeu? Pô, um monte de mulher, né? O assédio gigantesco, e logicamente que falava. Mas eu resolvi falar, não foi uma decisão fácil, porque eu tive que esconder isso durante minha vida toda, mas eu acho que eu precisava ajudar o futebol a evoluir, e precisava atletas gays e garotos gays que sonham em ser jogadores, precisam ter uma referência. Precisa saber que tem alguém que era e foi jogador e sabe que foi até o final da carreira, que teve sucesso dentro da sua carreira. Né? Precisa ter uma referência nisso, né? E precisa ser falado isso. Foi uma atitude, eu acho que bastante corajosa para poder trazer o assunto à tona. E dessa forma poder minimizar o sofrimento de muita gente que está dentro do futebol, facilitar a vida deles e tentar fazer com que o futebol evolua para que isso não seja mais um problema dentro do futebol. É uma missão assim bem árdua, porque o futebol ainda parece que a sociedade está evoluindo, mas o futebol ainda é o último reduto ainda de machismo, de preconceito, conservadorismo, de homofobia, de racismo, ainda tudo, né? Ainda parece que é um último, tá 2, 3 passos atrás dessa evolução. E quanto mais gente se posicionar, quanto mais pessoas do futebol se posicionar, a falar sobre o assunto, vai ajudar, vai abrir um espaço de comunicação, de fala, né? Que vai ajudar a encorajar e empoderar muitas pessoas a minimizar o sofrimento. Bom, você esteve no Conafute falando sobre isso, né? Sobre essa questão, inclusive sobre a diversidade no futebol é um bom negócio. Esse foi o tema. O que você consegue enxergar por parte dos clubes? A gente teve uma representante do Sport Recife lá, que falou que já está fazendo um trabalho ali dentro do clube, né?
você consegue enxergar algum movimento por parte dos clubes para que se crie um caminho para que acabe com essa questão? Olha, em primeiro lugar, eu preciso, né, parabenizar o Conafute, né, por abrir esse espaço. Pela primeira vez criou um painel para falar sobre diversidade no futebol. Então isso já mostra que estamos ganhando espaço de debate, né, de fala. E quando se fala em diversidade, não é só as pessoas LGBTs, né? É a mulher, que também ainda sofre muito preconceito, né, dentro do futebol. São os negros que desde sempre jogam, talvez seja até a maioria, mas se impuseram por conta do talento. Porque se os brancos pudessem, teriam eliminados também, né, os negros do futebol. Né? É verdade. Mas como eles são muito talentosos, eles se impuseram pelo talento, né? E tiveram que serem aceitos. E mesmo assim, ainda sofrem preconceito. Muito, né? Mundialmente. Exatamente. Bom, o Bahia foi o pioneiro, eu inclusive falei, né, na minha fala no Conafute, eu citei o Bahia como exemplo, foi pioneiro que começou a fazer campanhas abraçando causas sociais, abraçando a diversidade, e isso aproximou o clube do seu torcedor, né, e trouxe diversos benefícios, né, de imagem, de retorno, de aumento da base de torcedores, enfim, e consequentemente trouxe recursos. Alguns clubes já estão se posicionando em datas específicas, que aí eu ainda não sei se é uma ação oportunista. Porque muitas marcas fazem isso. É o dia do orgulho gay, aí vai lá, faz uma postagem para mostrar que se preocupa com as questões sociais, com a diversidade. Mas o dia a dia dessa empresa, dessa marca, tem sido feito, né? Desses clubes, o que realmente tem sido feito. E assim como esporte, o Vasco da Gama é um outro clube que tem um movimento interno também, né, nesse sentido. Eu depois que eu dei a declaração ano passado, eu estive em Porto Alegre visitando a família e o Grêmio me homenageou pelo meu posicionamento. E para mim foi muito importante o Grêmio fazer isso, né, me homenagear por conta do meu posicionamento, porque meio que é um pedido de desculpas, quase, né? Mesmo que as pessoas foram outras, mas são as pessoas que representam o clube. Falando, né? em nome do clube, Em nome do clube, né? Ter isso. Então tem, sim, avanços, mas ainda eu acho que a gente pode considerar, assim, uma luta que... Ganhar a luta é quando um atleta se declarar gay e ter uma vida normal dentro do futebol. Ativamente, né? Jogando. E não for hostilizado pelos torcedores e ter uma vida normal junto aos seus colegas, com um mercado aberto para ele, né, de acordo com o seu talento e não definido por conta da sua orientação sexual, né? Eu acho que isso vai ser a grande vitória, mas ainda estamos longe de chegar nesse nível, eu acredito. O jeito que você fala, com todo esse conhecimento que você tem, daria para ser um bom presidente de clube, tá se preparando para ser algum dirigente, para trabalhar dentro do futebol. Hoje eu sei que você está trabalhando como comentarista também, né? Isso. Um apresentador, inclusive. Mas pensa em trabalhar dentro de algum clube? Eu já tenho esse trabalho de imprensa desde quando eu encerrei a carreira, né? Em 2007 eu encerrei, em 2008 eu já comecei a trabalhar como comentarista na Bahia, de rádio e TV. Sou formado em administração, pós-graduado em gestão esportiva, com curso de especialização também de gestão esportiva. E eu já fui presidente do Ipiranga, que é um clube da 2ª divisão da Bahia, durante 8 anos. Só que foi um trabalho de reconstrução de um clube que estava praticamente fechando as portas, um clube tradicional. Então a gente precisou reconstruir. E eu continuo me especializando, né, me qualificando, porque eu não desconsidero a possibilidade de, em algum momento, assumir qualquer outro clube, né, de me candidatar a presidente e poder, porque eu acho que eu posso ajudar muito. Então eu me preparei muito mais nessa área de gestão, tive outros trabalhos na Prefeitura de Salvador, no Governo do Estado, da Bahia, na Copa América de 2019, no comitê organizador, já dei aula de gestão esportiva, palestras, todas essas atividades, todas relacionadas ao esporte, especificamente futebol.
né? E me qualificando e ser gestor novamente de um clube é uma das possibilidades para o futuro, sim. Para encerrar, eu costumo sempre fazer uma pergunta, para te deixar meio, eu vou te botar na parede agora. Se você fosse o treinador da seleção brasileira, quais seriam os seus 3 goleiros agora, hoje, momento? No Brasil está bem servido. Os 3 que normalmente são convocados, eles representam muito bem o goleiro brasileiro. Mas entre os 3, quem seria o seu titular? Para mim, todos os 3 têm condição. São goleiros que podem ser. Mas eu acho que o Alisson, pela experiência, ele pode seguir como o titular. E uma pergunta que você não fez, mas eu vou falar porque eu sou fã de carteirinha. Para mim, o melhor de todos eles, da história do futebol brasileiro, é Taffarel. Taffarel? Foi o seu grande goleiro. Foi sua inspiração, digamos? Eu acompanhei o surgimento dele. Ele é 5 anos mais velho do que eu, então eu acompanhei o surgimento dele no Inter, eu era do Grêmio. Né? Tive a honra de jogar uma vez contra ele, que ele estava no Atlético Mineiro, eu no América de Natal, nós jogamos, e depois eu fui falar com ele, lógico, e seria assim, realizar um sonho é poder jogar com ele. Sentar no banco pro Taffarel, para mim, seria a glória, sabe? Porque realmente foi um goleiro diferenciado, sim. Tem uma história na seleção, no futebol maravilhosa, além de ser uma pessoa fora de série também, né? Não só o goleiro, mas a pessoa, né? Que eu também levo em consideração muito isso. Emerson, cara, muitíssimo obrigado. Obrigado por ter vindo até a Fechando Gol, batido esse papo, conversado, falou de tudo, sem problema nenhum. E queria muito desejar sucesso aí, não só nessa sua luta, né? Que eu sei que agora você tá firme aí. E também quero ver você como presidente de algum clube. Quem sabe, né? Vamos ver aí o futuro. Acho que eu posso contribuir muito aí. Não só com o futebol como gestor e também nessa luta aí para o futebol evoluir. Exatamente. Legal. Contamos com o apoio aí de todo mundo também. Muito bacana. Obrigado. Queria mandar um abraço pro Paulo também, Paulo Seixas, que foi quem fez esse meio de campo, né? Grande Paulão. Sim. Que é o meu amigo aí que tá sempre quebrando galho, trazendo o drone dele pra fazer as filmagens. E é isso aí. Então, pra vocês aí, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Deixe um comentário de vocês, é super importante. Não se esqueçam que as nossas comunicações são feitas também nas redes sociais. Tem sorteio e lembre-se também da PDG Store, que é a loja de luvas do Papo de Goleiro, canal oficial aí, tá bom? E quem quiser me seguir também nas redes sociais, Emerson Ferretti. A gente tá lá. Sigam o Emerson Ferretti. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima. Valeu.